começo o programa de hoje falando a respeito de fertilizantes e de produtos que são fundamentais para o produtor rural brasileiro. E olha, nós temos aqui no relatório da Agrinvest algumas confirmações importantes quanto à redução, especialmente do preço da ureia no país. Um valor aí que caiu em 2 meses, teve uma queda bastante considerável. Por outro lado, outros cenários que têm se apresentado lá na Europa, em especial, e que envolvem, claro, a Rússia e a Ucrânia agora neste momento, podem trazer ali alguma situação de piora para o mercado quanto a preço. Mas quem vai falar conosco é o analista da Agrinvest, o Jefferson Souza, que participa ao vivo conosco pela internet. Jefferson, obrigado pela participação mais uma vez aqui no canal do Boi. E eu quero perguntar para você como que esses impactos, de uma ureia até mais barata, uma redução rápida, inclusive, de preços, ela está tendo aqui sobre a produção brasileira. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Prazer em falar com vocês novamente. Então, a ureia teve uma queda muito forte, aproximadamente 40% de redução nos preços em menos de 2 meses, um reflexo da oferta e da demanda. Nós não estamos vendo uma movimentação muito forte nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, as compras para o milho safrinha 2022 já foram praticamente concluídas. No mercado asiático também nós não estávamos vendo uma movimentação grande. Portanto, os preços da ureia tiveram essa derrocada gigantesca. Inclusive, agora, nessa manhã, nós acompanhamos algumas negociações na casa de $500 custo e frete Brasil. Portanto, uma redução de $400 aproximadamente nas cotações em relação ao final do mês do ano passado, ou ainda em meados do mês de dezembro, mais ou menos. Portanto, essa redução nos preços da ureia traz algumas perguntas para o mercado internacional. E uma delas é, será que nós vamos ver também um recuo forte assim para fósforo, para potássio? É uma pergunta importante para nós vermos, ainda mais o produtor brasileiro que precisa comprar as suas necessidades para a soja 2022-2023. Jefferson, e falando de potássio, de fósforo também, é possível uma redução nesses valores em 2022, tendo uma configuração de ambiente, né? Essa configuração de ambiente passa por preço de petróleo, passa também pela concorrência, uma demanda alta no mundo todo. É possível pensar nisso neste momento? Olha, o cenário nesse momento ele é muito incerto ainda. Nós estamos com a China sem exportar fertilizantes, sobretudo desde o dia 15 de outubro do ano passado. Nós estamos com essas complicações que você comentou envolvendo a Rússia e a Ucrânia. Nós não podemos esquecer da participação russa no mercado global de fertilizantes e no mercado brasileiro. Aproximadamente 23% de tudo que nós importamos em 2021 foi de origem russa. Ou seja, se as tensões na fronteira se agravarem, nós podemos ter impactos em preço. Pelo momento, isso não foi sentido. O que nós estamos vendo é o contrário, uma queda muito forte para a ureia. Algumas cotações nos Estados Unidos do MAP, por exemplo, sofreram algumas reduções, mas no Brasil, hoje, nós vemos uma negociação aí de mais ou menos 20 mil toneladas de MAP a $860 custo de frete Brasil. Portanto, nenhuma redução em relação aos números de dezembro do ano passado. Jefferson, essa ureia, esse volume de ureia que está chegando no Brasil, com preços mais baixos, ela está sendo originada onde? Olha, nós temos algumas movimentações na Rússia, nós temos movimentações no Oriente Médio, no norte da África. E o que acontece? Esses carregamentos eles estão acontecendo agora. Talvez o produtor não sinta uma queda tão expressiva na ponta, pelo momento. Entretanto, está sinalizando que o mercado está corrigindo bastante. Por exemplo, essa negociação de agora, de $500, $540, ela foi adquirida na origem, deve chegar aqui no Brasil ali para o março, mais ou menos. Certo? Mas os preços já começam a ser sentidos na prática aqui com reduções na faixa de até $150 para o consumidor final. Dentro desse ambiente nós temos então uma expectativa de nitrogenados com preços mais acessíveis, principalmente agora nesse começo de 2022. Posso afirmar isso, Jefferson? Exatamente, pode sim, pode afirmar que os preços caíram dos nitrogenados, não só da ureia, mas o sulfato de amônio também. Entretanto, como eu comentei, a janela de compras para o milho safrinha aqui no Brasil
22 ela já foi praticamente concluída. O produtor que pode se beneficiar dessa queda da ureia é o produtor de trigo do Rio Grande do Sul, por exemplo, que ainda não comprou suas necessidades para o inverno, outros produtores de modo geral. E algumas movimentações nós também vimos para o milho safrinha 2023, dado essa queda da ureia. Nós temos que ficar atentos agora em alguns pontos do mercado internacional. Como a ureia caiu bastante, quem sabe nós podemos ver uma Índia antecipando as suas compras também. A Índia antecipando esse processo, o que isso traria de impacto aqui para os importadores brasileiros e automaticamente para os produtores em sequência? Olha, como a Índia, caso ela volte mais cedo para o mercado, nós podemos ver uma nova retomada dessa demanda que nesse momento é muito enfraquecida. Um outro detalhe, as cotações do gás natural, se nós olharmos aí, principalmente na Europa, elas tiveram uma recuada, mas ainda continuam em níveis muito elevados historicamente. E claro, as complicações envolvendo a Rússia e a Europa podem certamente colocar mais pressão de alta no preço do gás natural, o que seria um ponto de alta aí para a ureia, para o sulfato de amônio. Entretanto, nós temos que acompanhar bem de perto, nada ainda está confirmado, mas o que nós temos é essa queda muito forte para a ureia. Jefferson, aí eu quero fazer uma pergunta sobre o seu entendimento, principalmente. Os cenários que vão sendo desenhados agora, é claro que tem esse ponto de interrogação Rússia e Ucrânia, e essa expectativa de conflito, né, ela deve continuar aí por vários meses, já que se tem tropas ali nas regiões que são afetadas, mas tirando esse ponto de interrogação, 2022 vai se apresentando talvez menos complicado do que as previsões que tínhamos em setembro, outubro, novembro do ano passado? Olha, eu acho que ainda está muito cedo para bater o martelo e dizer que nós vamos ter um ano mais tranquilo em fornecimento e em preço de matéria-prima. Nós começamos o ano com ponto positivo do lado da ureia, mas como eu disse, eu não vi nenhuma queda para fosfatado e também não vi nenhuma queda de cloreto de potássio no mercado brasileiro. As cotações permanecem estáveis. E nós não podemos esquecer de uma coisa, a demanda brasileira está muito fraca nesse momento. O produtor que precisa comprar suas necessidades para a soja, ele está um pouco mais atrasado do que ele estava em relação ao ano passado e, consequentemente, nós podemos ver uma movimentação maior quando, ali por março, abril desse ano. Então, está muito cedo para falar que nós vamos ter um ano mais tranquilo. Eu, particularmente, acredito que nós podemos ter alguns pontos aí importantes e podem, sim, ter mais altas nos preços em alguns momentos. Nesse momento, queda, mas nada está certo ainda. Jefferson, para encerrar, nós temos dito aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, que há um ponto de interrogação, né, uma incógnita relacionada aos custos de produção da campanha 2022-2023 para a soja. E você lembrou muito bem que há um claro atraso, né, o produtor está protelando ele começar a travar as suas compras para a formação desta próxima campanha. Essa campanha hoje, nós temos alguma expectativa em relação, você falou que deve ter um volume maior de aquisições em março, em abril, em relação a preços pagos e custos de produção, já é possível falar de alguma previsão nesse sentido? No sentido de aumento, certamente nós teremos algumas expectativas e apontam até 30% a mais do que o produtor pagou na safra 21-22. Nós temos que acompanhar ainda bastante coisa. Tem a questão dos defensivos agrícolas, que também tiveram escaladas importantes em preços, mas certamente o produtor vai ter uma conta muito mais cara e uma relação de troca muito mais elevada do que ele teve na safra 21-22. Até mesmo se fala na redução de adubação e adubação zero devido a esse custo muito elevado do fertilizante. E aí, claro, para nós vermos, quem sabe, uma queda no preço da matéria-prima, é importante vermos também uma retração do lado da demanda aqui no Brasil e em outros polos consumidores ao redor do globo. Isso tem que acontecer para vermos quedas em preço. Caso contrário, é complicado prevermos aí recuadas muito fortes em fósforo e potássio.